Agora, o que é a grandeza vetorial? É diferentona por quê? Eu não preciso do módulo só, eu preciso de mais coisa. Por exemplo, vamos lá. Vamos pensar assim. Eu quero encontrar um barco no oceano. Eu tenho uma lancha e me perdi no oceano. Aí o cara fala, eu tô aqui perdido no oceano. Onde é que tu tá? No meio do oceano. É assim que tu fala? Onde é que tu tá? Saindo da praia, você navega 2 quilômetros e me acha. É assim? Não dá, tem que dar uma direção e sentido. Posição é uma grandeza vetorial. Porque além do valor da distância que eu vou ter que andar, o cara vai ter que ter associado a direção e o sentido. Aí vem aquela, né? Professor, eu nem sei diferenciar direção de sentido. Isso é importante, tá? Uma direção e sentido. Vamos lá. Primeiro eu vou escrever aqui. Grandeza vetorial necessita, necessita do módulo, direção e sentido. O que ficou diferente a mais da escalar? Direção e sentido. Uma direção tem sempre 2 sentidos. Deixa eu te falar. Se a gente desenhar aqui, por exemplo, vamos desenhar aqui uma pita do Brasil. Certo? Aqui é o oceano, né? Então vamos fazer aqui a nossa rosinha dos ventos. O que a gente sabe? Olha só. Para baixo é o sul, para cima é o norte, aqui é o leste-oeste. Sabe para onde é o leste? O leste é sempre para lá, para o oceano. Então aqui, esse aqui é o leste e esse aqui é o oeste. Fechou? Aí tem as outras direções. O que é a direção aqui? Direção norte e sul. Direção aqui, leste-oeste. Agora, eu posso estar andando nessa direção leste-oeste, que no meu quadro tem cara de horizontal, e eu posso ir ou para o oeste ou para o leste. Tu entendeu? Uma direção tem 2 sentidos. Eu posso ir na direção norte e sul. Aí o cara pode ir em sentido sul ou sentido norte. Então, uma direção tem sempre 2 sentidos. Pode ser na horizontal, para a esquerda e para a direita. Pode ser na vertical, para baixo e para cima. Então, o que a gente viu até agora? Vamos. A física estuda os fenômenos. Para eu estudar esses fenômenos, eu tenho que conversar contigo. Eu posso conversar assim, no portuguesão. Eu faço tu entender um fenômeno, tu entender como o professor de biologia faz. Sabe, ele fala para ti, por exemplo, quando tem o coração bomba, aí tem a sístole e diástole, a pressão 12/8. Ele te explica isso. Ele não precisa de um modelo matemático para falar isso contigo. Em alguns momentos, a física vai precisar. Esse modelinho matemático sempre vai vir suave. E, vou falar uma coisa muito boa para ti agora. Quase que mais da metade, muito mais da metade dos modelos matemáticos da física que a gente vai usar é uma funçãozinha do primeiro grau. Por exemplo, F é igual a MA. Isso é uma formulazinha do primeiro grau. Isso aqui lá da matemática vem de um Y igual a X, cara. Então, quase tudo na física resolve com uma reta. Quase tudo na física resolve com uma reta. Então, coloca na cabeça que tu vai aprender ciência assim. É isso que eu vou fazer contigo. Eu vou falar sobre determinado assunto. O que eu sei falar sobre isso? Aí tu sabe, por exemplo, movimento. Quais são os tipos de movimento? É linha reta, é circular, é para baixo, para cima. Aí depois tu vai fazer, calcular esses movimentos. Como? Com modelinhos matemáticos, algumas funções. Então, em algum momento vai ter envolvido isso. Mas fica tranquilo, fica suave. Numa prova de física, tu consegue sempre acertar uma outra questão sem fazer cálculo nenhum. O barato da física é isso. Em alguns momentos, tu vai ter que resolver questões que têm a ver com fenômenos teóricos. Tu vai discutir algumas coisas. Em outros momentos, a gente vai ter modelos matemáticos. Então, até agora, vamos. A gente já sabe. Grandeza escalar, somente o módulo. Grandeza vetorial, a gente necessita do módulo, direção e sentido. Então, eu sempre falo essa. E se eu pedir para te fazer uma forcinha? Vamos ali empurrar a mesa. Qualquer força para empurrar a mesa vai ser bem-vinda? Não, Joe, não vai. Por quê? Eu preciso que seja uma força
horizontal e para lá, se eu quiser empurrar a mesa para lá. Se eu começar a empurrar a mesa para baixo, essa força não vai ser útil. Eu não tenho a direção e o sentido certo para fazer isso, por mais que eu tenha um módulo suficiente. Então, grandeza escalar e vetorial. Escalar, somente módulo. Vetorial, módulo, direção e sentido. Tu pode pensar assim, uma grandeza vetorial, cabe a pergunta, para onde, prof? Eu pergunto, vou fazer uma força? Para onde? Vamos encontrar uma posição? É onde? Tu entendeu? Para onde? Se tu tem que pensar para onde, a grandeza é vetorial. Se tu não tem que pensar para onde, a grandeza é escalar. Falei para ti, uma direção tem dois sentidos. Botei o mapa do Brasil. Aí, aqui é o oceano. Norte, sul, leste, oeste. Direção, direção. Só para lá, oeste, sentido. Só para cá, leste, sentido. Vamos acabar a nossa rosa dos ventos? Ó, bota mais aqui. Até fazer os desenhos, né? O cara vem assim, faz assim, faz assim, faz assim, faz assim, faz assim, faz assim. Aí vem mais um aqui. Ai, que coisa linda, ó. Aí o que nós temos agora? A gente tem aqui e aqui. Vamos ver se está safo. Na geografia, quem que é isso aqui? Quem que é isso aqui? Isso aqui é o Nordeste. Esse aqui, Noroeste. Então, ó, Nordeste, Norte do Leste. Noroeste, Sudeste, Sudoeste. Cara, a gente tá bom de geografia, né? Eu nem sabia que eu era bom de geografia. Então, ó, direção, 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 sentido. Só pro oeste, só pro leste. Até aqui tá de boa? Então já sabe. Grandeza é tudo que pode ser medido. Grandeza escalar não tem direção e sentido. Grandeza vetorial tem direção e sentido. Aí eu vou fazer aquela charadinha. Tu acha, Marco, que vale fazer aquela charadinha de novo? Vou fazer, né? Responde pro prof. Agora, rápido. Por que o alpinista se perdeu na montanha? Sabe dizer? Vou falar. O alpinista se perdeu na montanha porque o alpinista foi para a montanha escalar. Chegando lá, ele ficou sem direção e sentido. Pegou a manha? Grandeza é escalar. O alpinista escala. Então ele foi escalar. Ah, montanha escalar não tem direção e sentido. Eu sei, não é engraçado. Porque eu já falei pra ti, né? Charada não é pra rir, é pra pensar, Joe. Vamos! Até aqui então fechou. Com essa daí eu posso dizer também que a Júlia veio no chat para te desejar uma ótima tarde, hein, professor? Aí, Julinha, tá de boa. Tamo junto, né? Tamo junto. É aula de física à tarde, mas é assim, aos pouquinhos. O prof vai falando as coisas, tu vai absorvendo. Quando tu vê, Julinha, tu vai parecer uma descendente do Einstein. Já pensou? Já pensou? Ó, eu vou agora, tá? Eu vou agora falar de mais coisas contigo. Vou falar de mais coisas contigo, tá? Olha só. Olha só, vamos junto, tá? Vamos junto. Sabe que para ensinar física não é fácil, tá? Eu tenho essa noia, porque as pessoas me olham na rua e falam, lá vai ele, um professor de física. Ele deve ser um professor de exatas. Eu sempre fico louco com isso. Porque eu sou professor, né? Professor de física. Então eu não sou professor de exatas. Sou uma criatura das humanas. Eu tenho que te ensinar. Eu tenho que chegar na Julinha assim e falar, tá se entendendo, bonita? Vamos junto, tá certo, não tá? E é isso. Então, como eu sou um cara aí, né, que é bastante, assim, das humanas, eu pensei, vou inventar um método para ensinar física. E esse método para ensinar física, eu dei um nome, porque o cara tem que dar nome às coisas, né? Eu fiz filho, coloquei nome, tudo tem nome, né? Então, eu botei um nome, LMA. Eu adoro falar assim, eu sou o criador do método LMA. O que é isso, né? Método LMA. Vem comigo. Liga, modela, aplica. O que é o liga? Tu já assistiu uma aula de física sem sentido? A maioria delas. Então, uma aula de física sem sentido é porque não ligou. Não tem o contexto. Por que tu está estudando aquilo? Hoje, eu comecei a aula e te coloquei no contexto. Eu estou falando da introdução da física por quê? Porque tu tem que entender que na física, em alguns momentos, as grandezas são importantes. Se eu estiver discutindo um cara que cai, eu tenho que saber o tempo que ele caiu, tenho que saber a altura que ele caiu, tenho que medir essas grandezas. Então, eu tenho que
localizar isso para ti, tenho que ligar para ti. Então é a primeira parte, a gente está falando sobre isso. Depois vem o modela, né? O que é esse negócio do modela? Toda vida que tu vai estudar física, tu pensa, meu Deus, vai ter uma fórmula. Essa fórmula é uma modelagem matemática. Eu venho e falo, ó, tu já sabe falar tudo sobre isso aqui. Sabe contar um montão de história, você é perfect. Você sabe tudo. Agora vamos falar de um outro jeito. Por quê? Porque às vezes tu consegue falar com códigos. Tô andando na rua e um cara... Acontece muito, tá? Jean! Adoro. Aí eu falo... O que quer dizer quando o cara passa assim na rua e faz isso? Quer dizer o quê? Quer dizer, eu gosto de ti, parceiro. É um código, né? É um código. Na física tem muitos códigos. Tá? Muitas coisas. Ninguém ensina na escola, mas vou te ensinar. Vamos estudar o boleto bancário? Já pensaste no boleto bancário? A gente estuda para no futuro ter um boleto bancário. Beleza, é louco isso, né? E quando tu pega um boleto bancário, ele tem um monte de código, o código de barra. Se tu parar para pensar, um boleto bancário ele é assim. Ele tem lá um número, por exemplo, 362, um montão de número, pá. E no final da história, lá no finalzinho aqui, a gente tem um valor, 220 e 00. Eu não sei se você sabe, no código de barra começa assim. O primeiro número significa o banco. O banco, se é a Caixa Econômica, se é a Bradesco, esses bancos. E o último valor significa o valor do boleto. É um código, é sempre assim. Então, se tu olhar nos valores, tu vai conseguir chegar nisso. Ó. Aqui eu tenho banco, aqui eu tenho valor. É igual o número de matrícula. Eu fiz o curso de física da UFSC. Eu vou falar uma coisa pra ti, eu tenho essa cara assim de novinho, né? Mas eu tenho 46 anos de idade. Eu sei que eu pareço assim mais jovem, pareço ter 45,5, eu sei disso. Mas, cara, quando eu entrei na faculdade é muito tempo. Sabe que ano que eu entrei na faculdade? 98. 1998, no primeiro semestre. Então, o meu número de matrícula, ele era assim, ó. O número de matrícula da UFSC. 981 34329. Cada número desse tem um significado. 98 quer dizer o ano que eu passei no vestibular. 1 significa o semestre que eu entrei. 29 era o meu número dentro do curso de física. Mais ou menos isso. Então, se tu olhar para a tua matrícula no futuro, vamos botar assim, vamos pensar que tu está na primeira série do ensino médio. Primeira série 2023, 2024, 2025. Terceirão. Passou, deu certo. Sabe qual vai ser a tua matrícula? Vai ser assim, ó. 261. Aí depois o código do curso. Deus te ajude se tu quiser física. Tá? E depois o teu número lá. Isso aqui, ano que tu entrou. Já viu aquele colega que fala assim, ó, tu encontra ele de boa na rua assim, um dia, abriu, de boa. O que foi? Passei no vestibular. Por que tu não está estudando? Porque eu passei pro segundo semestre. Aí o cara espera um semestre inteiro. Vai lá, tá na matrícula dele. 26, 2. Ô, prof, por que tu tá falando disso tudo? Eu não entendi. É porque eu tô falando para ti que alguns códigos têm significados. E na física tu tem que te ligar disso. Às vezes uma imagem significa muita coisa. O que na física, por exemplo, o que na vida é um triângulo, na física tem um significado. Sempre que aparecer um triângulo, eu estou falando do quê? De uma variação. Então, se eu boto um triângulo do lado da letra T, pode ser a variação do tempo. Se eu estiver falando de temperatura e for um T grandão, né? T grandão, eu gosto de associar assim. Quando é tempo é T pequeno, quando é temperatura é T grandão, tipo Tzão, né? Aí, delta T grandão. Variação da temperatura. Delta T pequeno, variação do tempo. Tu entende que tem um significado isso? É um código. E tu vai ter que aprender a ler os códigos. E eu vou dizer para ti, vai ser suave. Vai ser suave. Vou apagar um pouquinho o quadro agora, tá? Vou apagar o quadro. Tá de boa aí? Tá tranquilo? Tá tranquilo? Vou apagar. Ô, Marco, dá um tempo aí pro prof. Quanto tempo que eu tô aqui falando barbaridades?